E o nosso programa está começando. Vamos falar sobre a Gramarcal, uma empresa com 3 décadas de existência que é referência no mercado de mármores e granitos, líder na região sul do Brasil. Anderson, afinal de contas, qual é a diferença entre o mármore e o granito? As diferenças são questão de resistência, texturas, que o granito é um material de origem quase vulcânica, sedimentar, muito quartzo, certo? O mármore já são um material com movimentos mais regulares, pigmentos já ondulares, certo? E questão de resistências, que o granito, queira ou não queira, é um material mais duro do que o mármore, né? Apesar da beleza do mármore, mas o granito tem as composições distintas, os granitos exóticos, que são belezas exuberantes, certo? Que são mais duros, mas sempre a textura do mármore agrada sempre um pouco mais ao público em geral, né? O consumidor curitibano, ele é muito exigente na hora que vai compor um ambiente? O curitibano em si, o paranaense, sempre foi muito exigente, né? Em relação até ao próprio mercado brasileiro, quando uma tendência é lançada aqui, sempre vira um pouco de referência em relação ao Brasil, certo? O curitibano em si, por sua própria tendência e a cultura do povo, sempre é exigente em relação a cores, texturas, né? Eu sempre gosto de materiais resistentes e com beleza um pouco diferenciada no mercado, né? Anderson, normalmente esse público, ele conta com auxílio de arquiteto, design de interiores ou decoradores, ou ele continua seguindo o próprio estilo? Não, sempre conta com a ajuda dos profissionais, né? Que é o que faz a diferença dos ambientes hoje ficarem um pouco mais distintos, né? Porque antes você compunha a cozinha, cada um vinha escolher a cor do teu granito, certo? E fazia de acordo com o ambiente que achava melhor. Mas hoje, com a ajuda dos profissionais, que é o que faz realmente a diferença nos grandes ambientes, é que eles ajudam o cliente final a escolher e saber combinar as cores, como fica melhor, certo? Então o ambiente hoje fica muito mais harmonioso com os profissionais e hoje com o seu trabalho. Tânia, quais são os maiores anseios dos profissionais com relação a esse mercado de mármores e granitos? Os profissionais da área, hoje, o mercado ele possui uma diversidade assim, grande de soluções para superfícies, né? Em relação ao mármore e granito, os profissionais eles buscam a maior diversidade de cores, características diferentes. Então, por exemplo, para um ambiente externo, material mais resistente, eles procuram maior diversidade de cores, tanto em tons claros como tons mais escuros. Para a área interna, dependendo da onde vai ser aplicado, cores mais exóticas, movimentos, que mostra a natureza da pedra, né? Que por si só valoriza na decoração, né? Realmente é importante. E é verdade que está sendo utilizado também outros produtos, não apenas o mármore e granito? Sim, para revestimentos, tratando de revestimento de superfície, além do mármore e o granito, o mercado tem a linha industrializada. Então, hoje, o material compacto, que é industrializado, ele tem a diferença que são materiais de cores vibrantes, né? Então, por exemplo, hoje se você quer colocar num quarto de uma menina, no banheiro do menino, tem um azul mais clarinho, uma cor, um cor-de-rosa. Então, esse tipo de superfície que é a linha Compact Stone, ela possui essas características de cores diferenciadas que não tem na natureza. Então, foi por isso que no mercado criou essa linha industrializada, sabe? Para dar uma fugida só do natural e entrar em cores mais distintas, mais vibrantes. O ônix, enquanto material, tem sido também procurado? Com certeza, porque o ônix, ele é um material da categoria de pedra semi-preciosa. Então, só a palavra já fala tudo, né? Ele é um material nobre, resistente. Na decoração, ele dá um efeito pela característica formação da pedra. Ele tem uns desenhos diferentes, você coloca a iluminação atrás, porque ele é translúcido, e isso você vê lá dentro da chapa como que foi formado. Além de valorizar, enobrecer o ambiente, é uma satisfação para o cliente, ele está ali olhando a natureza assim, em destaque, né? Valoriza muito, muito usado também. Principalmente em obras onde você quer valorizar um hotel,
um bar, né, um restaurante, o ônix ele cumpre bem esse papel na decoração. Anderson, como é que podemos saber se um mármore e um granito realmente é de qualidade? Hoje os mármores e granitos são um pouco diferentes, o tratamento que é recebido neles do tempos e tempos atrás, entendeu? Muitos granitos hoje seriam praticamente impraticáveis e não teria como trabalhar com eles se não tivesse hoje a questão de resina, tratamento, antioxidante, porque eu não queira é uma rocha natural, certo? Então tem as imperfeições que vêm da natureza, com parte de fissuras, trincas, parte de produtos minerais que vêm no próprio granito, certo? Então hoje você tem vários tratamentos, desde a parte de começa da escolha do bloco na pedreira, desde a parte de serrada, que hoje são usados equipamentos hoje de ponta, parte de polimento, resina, então não é uma coisa tão simples como só no visual, porque o visual depois de pronto tudo fica meio parecido, certo? Só que o tratamento dele desde o início é uma coisa bem complexa, certo? Muitos materiais têm ponto de oxidação, então tem que passar vários produtos, tem tempo para o produto reagir, até chegar num certo ponto que você pode fazer a parte de resinagem, que é onde taparia um pouco mais das imperfeições, que tem condição de ser usado nos materiais hoje. Aí depois um bom polimento, que é o visual que dá no próprio material, que queira ou não queira, o final é sempre os olhos que acabam comprando, né? Mas por trás disso daí tem uma história aí até chegar nesse ponto muito grande. Então hoje seria essa parte de escolha do próprio material, teria que ter o empenho, a própria pessoa que você conheça, porque o consumidor final não entende de pedra, ele entende de cores, certo? Isso aí é onde entraria a parte do profissional, o próprio marmorista e o próprio empenho da empresa em saber explicar e saber o que está vendendo para o cliente, né? Então isso daí, essa parte de tratamento do material até o final aí é um processo bem complicado e que com certeza na durabilidade do material para frente vai ser aí uma coisa aí que vai influenciar infinitamente no próprio produto. E há muita diferença entre o produto nacional para o importado? A questão de diferença seria mais a questão dos próprios materiais, né? Não muitos materiais hoje em vários países hoje recebem um tratamento tão quanto bom quanto o Brasil, certo? Porque nós somos referência hoje em granito no Brasil, o maior produtor do mundo, certo? E lá fora, os outros países têm alguma coisa de granito, mas muito poucos. Seria mais a produção de mármore, como Itália, Espanha, Grécia, que seriam os maiores produtores de mármore do mundo, certo? Também temos hoje aqui granito no Brasil, mármores no Brasil, só que seria mais os tom bege, branco, algumas cores assim, não muito significativas em relação ao mercado lá fora, certo? Vamos falar um pouquinho de aplicação desses materiais. Durante muito tempo imaginou-se que mármore e granito servia apenas para revestimentos em pisos, tampos. Hoje em dia, onde mais podem ser aplicados? Hoje tem uma infinidade hoje onde você pode ser aplicado um atrás, lógico, sabendo onde pode ser aplicado. Granitos hoje em fachadas, hall de entrada de grandes hotéis, certo? Parte da residência em si hoje pode ser usado os mármores que são belíssimos, uma lareira, numa parte de uma hall de entrada, e os tampos de cozinha que sempre for usado seria, lógico, a parte dos granitos que são aí as opções bastante variadas. E quanto à valorização que agrega no uso desses materiais? Hoje o mármore e granito, principalmente o mármore, como sempre é conhecido, né, sempre foi muito agregado ao valor. Você fala hoje, tem uma residência que você tem um piso de mármore, você tem tampos de mármore nos próprios hotéis não minto, nas próprias edificações de empreendimentos, de apartamento, que tem a valorização, que tem um piso de mármore, ou você tem outro tipo de produto, certo? A valorização do mármore é muito grande, né? Eu tenho um apartamento hoje que tem um piso de mármore, tampas de mármore, lavatórios, cozinhas. Então você agrega um valor e também dá uma incrementada no próprio imóvel para poder facilitar mais a venda dele, né? E a higienização, a manutenção, mantê-lo bonito, mantê-lo higienizado é difícil? Não, essa é a coisa mais fácil que tem, porque o mármore e granito em si, você não, depois de colocado, recebido o tratamento correto na sua colocação, você não tem manutenção praticamente muito variada com ele. É mais que alguns produtos neutros, só praticamente limpeza com água, não tem que estar passando produtos fortes e limpeza que acaba danificando o seu brilho, certo? Então a manutenção dele depois de pronto e colocado é muito fácil. O que você pode nos falar sobre a Gramarcal, sua história e política de atuação? A história tem uma história já de 30 anos, né? Não são 3 dias, nem 3 meses, certo?
Então é com bastante empenho, bastante dedicação. A empresa já tem há bastante tempo no mercado, solidificando aí a confiabilidade, confiança, prazo de entrega, como todas as empresas aí que se destacam no mercado. Então, em relação ao sul do país hoje, que a gente está trabalhando já, que atende ao mercado interno no sul, certo? E também no Brasil em geral, que tem uma indústria também no Espírito Santo, então atende essa região total aí. O que ela vem a oferecer ao mercado? Quais são os produtos e serviços? Os produtos são os mármores, granitos, as linhas com compostos de quartzo, hoje aí que é a linha Compact Stone, certo? Que os arquitetos e decoradores utilizam bastante. E o serviço de parte de organização, entrega, parte de logística, que é sendo feita aí nas unidades, tanto do Espírito Santo como aqui em Curitiba e em Florianópolis. Vocês executam projetos? O projeto em si exatamente não, a gente assessoria ao profissional, a equipe de venda toda que temos aqui interna, correto? Mas a execução do projeto em si, para você fazer a parte de corte, colocação, isso aí já não é o trabalho em si, dedicação da Gramarcal, entendeu? Só a parte da assessoria do material em si, a parte de colocação e corte não. Tânia, como funciona a assessoria da Gramarcal? Olha, em relação assim ao atendimento, nós temos uma equipe que é treinada, capacitada para atender tanto os arquitetos, as construtoras, engenheiros e as marmorarias. A equipe ela é treinada, ela conhece de pedra, sabe fazer uma leitura de projeto, fazer o quantitativo. Então, principalmente a linha do produto, né? Os materiais, todos têm esse conhecimento de rocha. Vocês estão sempre participando de feiras e eventos, se eu não me engano, participam também da Casa Cor? Sim, com certeza. A Gramarcal, ela participa da Casa Cor, tanto no Paraná, Santa Catarina. Nós participamos das principais feiras, que também tem a feira no Espírito Santo, que é uma feira internacional, a Stone Fair. Participamos da Coverings, também que fica em Orlando. Então, nas principais mostras, Casa Cor, enfim, tem outras também, né? Então, nessas mostras e nas feiras, nós levamos o que é tendência em rochas e soluções para superfícies, e também com essa participação das feiras internacionais e tanto aqui, nós também absorvemos o que tem no mercado, né? A gente vai em busca do que tem para poder fornecer e distribuir também para os nossos clientes. E quais têm sido os principais clientes e parceiros da Gramarcal? O principal cliente nosso, bom, todo aquele que está construindo, que está reformando, é o nosso potencial cliente. Mas, enfim, nós atendemos muito, assim, fortemente as marmorarias que nos procuram e os arquitetos e construtoras. Então, assim, por exemplo, em nosso showroom, né, a marmoraria, ela vem, traz o arquiteto e o cliente e mostra a gama de produtos, que daí tem os mostruários, as cores, as tendências. Então, às vezes vem o perfil, o arquiteto, a marmoraria, e o consumidor final marca uma reunião e vão escolhendo a chapa de acordo com o que quer, no padrão que queira, né? Mas o público mesmo, o perfil seria marmoraria, arquitetos, decoradores, especificadores e construtoras. Anderson, muito se fala sobre respeito ao meio ambiente, política ambiental adequada, atendendo normatizações. Afinal de contas, qual é a preocupação de vocês com relação a esse tema? O meio ambiente, como você disse hoje, né, nem questão de preocupação, é questão da realidade nossa que temos que manter e sempre cuidar, né? Aí nós temos duas etapas, a parte da indústria, que é onde converte lá os granitos, lá na parte da comercialização, na parte de transformação, certo? Que tem o tratamento correto, da parte da reciclagem da toda a água. Hoje o produto hoje que é utilizado para o corte, hoje praticamente não tem impacto nenhum no meio ambiente, certo? Porque hoje é tudo com diamantes e composto com corte com água, então essa água, que seria o que a gente utiliza mais no processo, seria totalmente reciclada. Hoje a gente aproveita 95% da água que é utilizada, certo? E 5% somente que é descartado junto com o resíduo do granito, certo?
que é um pó muito fino, como é a parte da serralha, que ainda não conseguimos utilizar ainda essa parte final 100% dele, certo? Mas ainda está em busca aí de tentar utilizar talvez em alguma cerâmica ou alguma coisa, parte assim de fazer os pré-moldados, certo? Que é um estudo que está sendo feito para a gente poder tentar utilizar 100% aí do um pouco do resíduo que sobra. Então, o Parque do Meio Ambiente hoje, no nosso segmento hoje, tem ainda muitos problemas, questão de jazida, extração, certo? Mas a nossa parte, que é a parte de comercialização e conversão dos blocos em chapas aí, certo? Então, a gente está uma parte bem caminhando, bem organizado. Para a Gramarcal, qual é a importância de uma boa logística? A logística hoje no nosso segmento e no nosso material hoje influencia bastante, porque a gente lida com produtos hoje aí de peso, de questão de tem que ser caminhões nas estradas sempre, parte dos navios que levam os materiais para fora. Então a logística hoje ajuda, creio aí, pelo menos 20% na venda do material. Com a boa logística ajuda o mercado hoje, no caso da Gramarcal, a ter uma boa saída e ter uma boa aceitação no mercado. Geograficamente falando, para quais mercados vocês prestam atendimento? No mercado interno aqui, com a nossa indústria do Espírito Santo e a indústria aqui no Paraná, certo? Então, sendo a indústria do Paraná, atendendo todo o sul do Brasil, certo? Um pouco para São Paulo, Minas. A indústria do Espírito Santo atende o restante do país, lá o norte, o nordeste, certo? E a exportação do material que é feita basicamente hoje 100% pelo posto de Tubarão Vitória, que aí atende aos mercados, abastecendo nossa distribuição nos Estados Unidos e mais alguns países aqui do Mercosul e alguns países da Europa. O que você pode destacar como principal diferença no mercado da Gramarcal? A diferença do mercado da Gramarcal sempre foi, como agora há pouco te falei, empenho, dedicação, certo? Um trabalho com muita seriedade. É uma empresa familiar, certo? É uma empresa pequena, não é uma empresa tão grande assim, certo? A gente atinge uma boa parte do mercado, principalmente aqui no sul do país, certo? E através do Espírito Santo também a exportação é feita por lá, então a gente tem um mercado hoje aí bem estabilizado, mas com muito trabalho. A Gramarcal é uma empresa de 30 anos que serve de orgulho para o Paraná. Afinal de contas, ela é paranaense ou é paranaense, mas os pais, os fundadores são capixabas? Hoje tem que ser paranaense a Gramarcal, né? Os fundadores são do Espírito Santo, certo? Mas como tudo iniciou aqui, então tem que ser paranaense com certeza, entendeu? Tudo partiu daqui. Então, a Gramarcal surgiu aqui em Curitiba, no Paraná, depois expandiu para o Espírito Santo, que é onde todos nós somos de lá, aí depois expandiu para o mercado americano, que é onde tem um centro de distribuição, mas posso dizer assim que é paranaense. Finalizando, Anderson, qual é o segredo de tanto sucesso? O segredo de tanto sucesso, como todos, é muito trabalho, muita dedicação, compromisso, seriedade, que hoje sem isso aí, hoje não teria como a gente estar alcançando e satisfazendo o mercado todo que está sendo feito hoje, tanto no Brasil como no mercado lá fora do país. E agora nós vamos falar sobre sistemas de aquecimento de ambientes. A melhor tecnologia, referência nacional, um produto importado que vai fazer o seu inverno ficar muito mais gostoso e confortável. A região sul do Brasil é uma região mais fria do que em outras partes dessa nação. Certo. Por isso existe uma procura maior por bons sistemas de climatização? Sim, aqui no Brasil, no sul do Brasil, há bastante procura de sistemas de aquecimento e desde que nós estamos aqui com a empresa no Brasil, estamos percebendo que cada ano há mais procura de sistemas eficientes e econômicos para aquecimento de casa. E quais são os sistemas mais eficientes? Na minha opinião, o mais eficiente é a tecnologia pellet mesmo, né? Tem outros sistemas de aquecimentos, alguns muito bons, como por exemplo o piso aquecido, só que ele tem um custo de implantação muito alto, tem um custo de funcionamento caríssimo, um custo horário caríssimo. Tem outras tecnologias como o ar-condicionado, também não são baratas, o custo horário também é muito caro, a qualidade do ar dele é muito ruim, todo mundo sabe disso. Outra tecnologia também tem lareiras
elétricas, caras e ineficientes, lareira a gás, também não muito eficientes e também bastante cara, né? E enfim, tem a lareira a lenha que todo mundo aqui tem, quase todo mundo tem, só que eu nem considero um sistema de aquecimento, de verdade, uma tecnologia muito pré-histórica, né? Muito ineficiente. A tecnologia pellet é uma tecnologia extremamente segura. Nós estamos queimando uma biomassa dentro de um equipamento, então em um ambiente controlado. Já tem outros sistemas. Eu acho que o mais conhecido, o mais perigoso entre si é o gás, né? Que precisa de manutenção, precisa de muito cuidado no momento da instalação. E sistemas elétricos também podem ter alguns problemas de superaquecimento, Então, o sistema pellet, na minha opinião, é um sistema um dos mais seguros que existem. Davi, muito se fala sobre o pellet. Tem gente que não sabe o que é. Afinal de contas, o que é um pellet? Pellet é um combustível sólido, uma biomassa à base de serragem de madeira, né? Essa serragem é ultra compactada em pequenos cilindros, diâmetro 6 milímetros, bem pequenininhos. E o que o pellet proporciona? Principalmente ele é extremamente barato, por ser um resíduo da indústria da madeira. É extremamente ecológico pelo mesmo motivo, como resíduo, né? E esse formato permite também ter muita energia estocada em um volume pequeno e permite a automação do equipamento também. Eu gostaria agora que você nos apresentasse a Pellet Brasil, Sim. Quando surgiu, de onde veio e com qual tecnologia trabalha. Aqui é loja de uma fábrica italiana, bem no norte da Itália, quase divisa com a Áustria, que produz equipamentos, tecnologia a pellet, praticamente há quase 25 anos, né? Na Europa, produzimos na Itália e vendimos na Europa toda. Desde 2012, nós estamos aqui em Curitiba, com uma loja própria, importando os equipamentos produzidos na fábrica e comercializando eles, digamos, no mercado do sul do Brasil. E onde esse sistema, através de pellet, aquecimento, né, de ambientes, utilizando a biomassa, pode ser aplicado? Que tipo de ambiente? Bom, nosso foco é aquecimento residencial. Então são aquecedores, né, que têm que ser instalados em apartamento, casas, salões de festa e assim, escritórios também. E qual é o grau de eficiência, as grandes vantagens desse sistema?